aposentadoria por idade da minha mãe foi indeferida. Sinto muito, viu, Edgley? A alegação foi que os carnês que foram pagos como contribuinte facultativo não foram feitos por uma pessoa baixa renda. Ai, gente, como é difícil essa situação do baixa renda. Acontece muito, 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 muito mesmo. O segurado, ele começa a pagar como baixa renda porque o valor é mais baixo, né? 5% sobre o salário mínimo. Porém, para conseguir validar essas contribuições como baixa renda, o segurado, ele tem que ter 4 requisitos, certo? Ele já tem que estar inscrito no cadastro único no momento que ele vai pagar a primeira guia, como facultativo baixa renda, ele já tem que estar inscrito no cadastro único. Segundo requisito, a renda daquela família tem que ser de até 2 salários mínimos. Passou desse limite, não vai ser validado essas contribuições. Terceiro requisito, todos são cumulativos, tem que ter todos esses requisitos para que consiga o INSS validar. Terceiro requisito, tem que haver a renovação desse cadastro de pelo menos de 2 em 2 anos. Está perto de completar 2 anos, o segurado tem que ir lá no cadastro único e renovar o seu cadastro. Quarto requisito, que talvez seja o mais importante, mas tem que ter os 4, o segurado que está pagando como baixa renda não pode ter nenhuma renda lá no cadastro único. Se tiver uma renda de R$1, não vai passar. Por quê? Porque a renda tem que estar zerada. Aí o que é que acontece? A segurada começou a pagar, não sabia desses requisitos e no momento que vai se aposentar, não sei se é o seu caso, certo? Mas eu estou falando o que é mais comum. No momento que vai se aposentar, que pede o benefício, as contribuições não são validadas porque não atingiu qualquer um desses requisitos. E aí é que ela vai descobrir que precisava ter esses requisitos para que ela conseguisse pagar como facultativo baixa renda. Aí o que acontece? Eles vão lá no cadastro único e informa a renda correta, atualiza o cadastro único e zera a renda. Vai passar, vai validar o INSS, não vai validar. Porque como é que o sistema ele faz esse cálculo automático, gente? Como é que o sistema faz? No mês que teve aquela contribuição, ele vai lá no sistema e verifica se naquela competência todos aqueles requisitos estavam válidos naquela competência. É cruel, é dessa forma. Não estava, não tinha nenhum dos requisitos ou um dos requisitos não estava presente, ele já invalida, certo? É dessa formazinha assim, bem cruel mesmo. Então, tem que prestar muita, muita atenção antes de começar a pagar esse INSS dessa forma. Porque essas contribuições, se não houver todos esses requisitos no momento que foram feitas essas contribuições, não vão ser validados pelo INSS. E aí, Lívia, o que eu faço? Que é a sua pergunta. Existem saídas para sua mãe conseguir o benefício dela. Sua mãe pode pedir a complementação dos 5% para o 11% para que essas contribuições sejam válidas para que ela consiga se aposentar, já que esse período é necessário para ela completar a carência e o tempo de contribuição. Muito provavelmente foi isso que não deu certo. E aí você vai pedir para o INSS emitir a guia de complementação. Dá barato? Não dá barato, certo? Por quê? Porque é uma guia que o servidor vai calcular todos aqueles meses que foram pagos e vai fazer a complementação dos 6%, né? Ela não pagou 5%? Se você deseja complementar para 11%, então ela vai ter que pagar 6%. Então, era mais do que aquela época que ela pagou. E, às vezes, foram 5 anos, foram 6 anos e dá um valorzinho bem caro. Outra forma que você pode fazer é se essas contribuições foram nos 5 últimos anos, você pode pedir o ressarcimento dessas contribuições lá na Receita Federal. Mais uma vez, eu não sei qual é o procedimento, eu vou até tentar me informar como é que é feito lá na Receita Federal. Eu não trabalho na Receita Federal e eu não sei como é que são feitos esses ressarcimentos, certo? Mas tem um programazinho lá, que parece que é o PERDCOMP, que o segurado ou o advogado segurado, ele faz essa solicitação lá pelo PERDCOMP, mas tem essa limitação de só poder fazer dos últimos 5 anos. Lembrando que se você pedir esse ressarcimento, essas contribuições não vão valer para nada. Talvez o mais viável seja realmente complementar para os 6% para que a sua mãe consiga se aposentar, como a aposentadoria por idade. Então, muito provavelmente, quando sua mãe começou a pagar,
ela não tinha algum dos requisitos necessários para que consiga a validação dessas contribuições. Você também pode fazer a seguinte estratégia: você pede a validação, existe o serviço validação do facultativo baixa renda, você só vai pedir isso, e aí você vai verificar quais meses foram validados e quais meses não foram validados. Os meses que foram validados, você não precisa complementar, porque às vezes dá certo validar algumas contribuições. Não vão ser todas, mas às vezes dá certo sim validar algumas. Como eu já lhe disse, isso é feito de forma automática, certo? É bem cruelzinho o sistema. Ele vai mês a mês, não tinha um dos requisitos, invalidou. É dessa forma. E aí, Lívia, eu posso atualizar e depois vai valer? Não vai valer. Aí você vai ter que complementar, porque naquela época não estava correta aquela contribuição. Ela não tinha um dos requisitos necessários. São essas as estratégias para o seu caso, que eu acredito que sejam mais viáveis.